Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é mais um episódio do Quintas Mais Humanas, o nosso programa semanal de entrevistas, bate-papos inteligentes e diversos. Eu sou Andresa Grimas, essa é a Adriana Fraia, nós somos fundadoras da Converte, uma consultoria na área de pessoas com o objetivo de potencializar e otimizar a performance das pessoas nas empresas, de forma que elas sejam protagonistas, e acho que o Quintas vem justamente para isso. Hoje a gente trouxe dois convidados que vão realmente alimentar nosso corpo e a nossa alma, se assim a gente pode dizer. Cuidar da mente, cuidar do corpo é questão de sobrevivência nessa quarentena. Então, vamos tirar aqui o crème de la crème desse bate-papo, com certeza. Muito bom, e é crème de la crème mesmo, porque um dos nossos convidados é um chefe de cozinha, Vinícius Rojo, ele é fundador da Rojo Gastronomia, e nós temos também a Virgínia Planet, que ela é fundadora, ela é empresária e fundadora de uma consultoria também com desenvolvimento de pessoas, então ela é nossa conterrânea, chamada House of Feelings, então ela fala de emoção e ele fala de comida, então ambos trazendo aí algumas dicas especiais para a gente despertar os nossos sensoriais, os nossos sentidos, para passar por essa quarentena de uma maneira muito mais saudável no corpo e nas emoções. Então, sejam bem-vindos à nossa sala, ao nosso Quintas Mais Humanas. Um prazer. Olá. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada, que delícia, muito bom. Estamos muito felizes de participar. Muito obrigado. Nós que agradecemos, né, claro. Vocês terem topado aqui, e a gente já vai começar aqui com uma pergunta. Bom, é difícil a gente começar um bate-papo nesse momento do Quinta sem falar desse momento desafiador que nós estamos vivendo, né? Então, assim, ninguém está imune disso, né? A gente realmente está... A gente fala do planeta. Eu já peguei o corona e já estou imune. Boa! Mas ainda continua sofrendo a situação, impacto, né? Sim. Ai, a gente não pode dizer o mesmo ainda, Virginie. Mas dizem que 70%, 80% da população vai pegar, então em algum momento a gente vai experimentar aí. Talvez nem vai saber que pegou, mas enfim. Bom, a gente nunca viveu uma situação, com certeza essa situação deve ser a mais desafiadora, a mais inédita, né? A gente já passou por situações difíceis na nossa vida, em áreas diferentes, enfim. Mas talvez essa tenha sido a mais desconhecida para nós, porque a nossa geração, a geração dos nossos pais, nem passaram por algo que chegasse perto. Falando disso, falando desses desafios, eu quero começar aqui já com uma pergunta para o Vinícius. Conhecendo um pouquinho da história dele, que ele vai ter oportunidade de contar para nós. Vinícius, eu sei que você já teve na sua carreira aí os seus desafios, né? Sim. Barreiras que você teve que enfrentar. Eu queria que você contasse para a gente qual foi a barreira mais tortuosa aí que você teve que enfrentar ao longo da sua trajetória? Existe desde 2007, não é isso? Então, Sim. você já tem uma jornada longa aí. Sim. E falando de gastronomia no Brasil também não é muito fácil, né? Mas Com traz certeza. aí pra gente qual foi o obstáculo mais forte, né, que você teve que desbravar e o que você conseguiu fazer, né? Quais foram os seus segredos aí para passar por isso? Vou me apresentar rapidamente, porque antes de eu virar um cozinheiro, eu era da área de people, de change management também. Não sei se eu contei isso para vocês na prévia, mas eu trabalhei 5 anos em área financeira e trabalhei 4 anos na Accenture. E eu era da área de people, então eu era da área que eu ministrava treinamentos e trabalhava essa parte de mudança cultural. Quando a gente ia implantar um sistema novo numa empresa, tinha toda aquela restrição, né? Os bloqueios de você estar aberto a uma mudança, a um novo processo. E eu, moleque ali, tinha acabado de sair da faculdade e já, de repente, eu me vi no ano 2000 dando treinamento para o pessoal e já passando essa parte de mudança cultural aí com 23 anos. E foi a minha maior escola, né? Ter trabalhado na Accenture. E aí eu tive a minha mudança de vida, que foi o meu grande desafio da vida, foi nessa minha mudança de vida, de eu ter trocado o mundo corporativo para a gastronomia, e hoje eu estou vivendo a segunda, né? Eu estou me sentindo hoje no mercado de eventos que está totalmente paralisado,
como, de novo, para onde vou, né? Para onde vamos. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Eu acho que foram 6 anos de dificuldade que eu tive desde a minha mudança de vida, né? Porque as pessoas muitas vezes comentam, já tinha relacionamento, e não tinha nada, não tinha tradição na empresa, na gastronomia, desculpa, não tinha tradição na família, na gastronomia, e eu gostava de gastronomia, mas, poxa, de estar com a minha avó, ajudar lá na cozinha, só que ninguém na família teve restaurante, teve pizzaria, nada, né? E foi esse recomeço, foram 6 anos, né, no vermelho. Eu comecei com café no ano de 2004, quando estava começando essa onda de cafés especiais, e depois dos cafés especiais, eu tava com 30 anos na época, tava no fundo do poço com uma dívida grande, e aí apareceu uma ligação e eu para fazer um evento para o Salão do Automóvel em 2006, para uma montadora grande. Eu pedi 2 bocas, que a gente fazia crepezinho, fazia o molho de tomate e o frango com catupiry, que a gente atendia umas 30 pessoas por dia. E eu falei, não, eu preciso fechar esse evento, porque eu preciso pagar uma parte dessas minhas dívidas e preciso ir para o meu sonho, sabe? Eu já estava fazendo bico para voltar para o mercado de consultoria, só que eu não queria voltar para o mundo corporativo. Eu sempre falei, eu quero empreender, sabe? Eu sou muito mais um empreendedor cozinheiro do que um cozinheiro empreendedor, né? Uhum. E esse processo, eu peguei, mandei uma proposta linda, maravilhosa, padrão Accenture, fechou o evento, eu falei, ferrou. E agora? Agora eu tenho que entregar. E aí eu terceirizei a gastronomia com um parceiro meu que tinha já uma cozinha industrial há muito tempo, né? E recomecei a minha vida. Então montei esse evento, foi um sucesso e falei, quer saber? Eu vou focar agora no mercado de eventos. Então assim, eu lembro o meu último dia de carteira assinada foi no dia 3 de novembro de 2003. Eu fui entrar, aí eu montei, aí eu já estava voltando para o mercado de consultoria. Em 2006 eu peguei e fechei esse evento. Em 2007 eu fui estudar gastronomia no Senac e não tinha tipo R$ 1.100 para pagar o curso de gastronomia, né? E não tinha, e montei o buffet, foi um reposicionamento estratégico do café, a Rojo Gastronomia. Montei a Rojo Gastronomia em 2007 com menos de R$ 2.000, menos de R$ 3.000. E lá eu recomecei, já não tinha grana para pagar o aluguel do mês seguinte. E fui fechando evento e foi, tudo muito pegando dinheiro emprestado e tudo mais. Eu lembro quando eu peguei a Kombi, já tinha 2 anos o buffet, que eu saí da concessionária com uma Kombi e falei, agora nós temos um carro nosso, saí pilotando a Combosa da concessionária em 2009. Isso foi uma grande vitória, né? E a nossa cozinha era minúscula, ela tinha 3 passos de largura por 16 de profundidade. E lá foi o nosso recomeço, com 3 pessoas, né? Era uma, depois foi 2, depois foram 3. E primeira vez que eu comecei o ano com a conta no azul foi em 2009. Então esse começo foi muito árduo. Eu pensei em desistir várias vezes, né? E só que eu tinha as minhas metas muito bem definidas e foi isso que me manteve ali firme no meu sonho. E eu acreditei, fui contra tudo, contra todos, né? E hoje a Rojo Gastronomia é uma empresa de eventos, né? Um buffet. Estava super sólido até março. A gente vinha bombando, né? Batendo recordes de faturamento e todo mundo muito feliz. E agora parou. Então, agora é o segundo momento da minha vida. Então eu falei, agora de verdade, eu acho que o pior eu já passei, porque foi quando a gente montou do zero, que eu não tinha R$ 1, né? Foi muito na força de vontade, né? E agora é um outro momento, é um outro recomeço. A gente acredita que os eventos eles vão voltar, mas a gente tem a convicção que vai ser lento, os eventos vão ser muito pequenos na retomada, né? E os eventos pequenos, para a estrutura que a gente tem, a gente não consegue sobreviver, né? Então,
tem outras frentes de trabalho. Então, eu estou nesse novo momento. O que aconteceu? Quando eu peguei o Covid, foi bem na hora que tudo parou. E aí eu falei, pera, deixa eu observar, né? Eu não podia realmente trabalhar, então eu tava realmente uma fraqueza absurda, né? Então eu falo, e todo mundo nesse momento saindo desesperado. O que a gente vai fazer? Eu falei, cara, eu dei férias para todo mundo de 30 dias e falei, deixa eu pensar, vou observar, né? E aí eu fui no momento meu introspectivo, enfim, aí um lado muito humano. E aí estou replanejando agora todo o nosso modelo de negócios. A gente vai para o varejo, a gente estamos montando uma outra empresa. Eu não estou montando algo que seja paliativo. Simplesmente precisamos vender, sabe? Assim, tudo bem. Felizmente conseguimos segurar alguns meses. A empresa estava com condições de segurar alguns meses, a gente não estava tão tomado que já precisava, tipo, sabe, pegar dinheiro emprestado para pagar salário para o mês seguinte. Então está sendo um momento com um pouco mais brando e acreditando. Eu sou um cara que acredito muito em energia, né? E eu vibro muito na energia positiva. Agradeço e, enfim. Mas esse é o nosso segundo momento, minha segunda barreira aí da vida, né? Então, assim, eu acho que hoje, será que vai ser mais fácil ou mais difícil? Assim, eu acho que hoje, com 44 anos, o meu aprendizado, né, ele é tudo que eu já sofri no passado para conseguir construir a Rojo Gastronomia. Hoje eu acho que eu consigo construir sofrendo menos. Apesar de, sim, como empreendedor, como a maioria dos empreendedores, estarem passando por um momento de muita irritabilidade, por mais que você medite, você agradeça, você tem tudo ali, na boa, não tem um Deepak Chopra, não tem um Sadhguru que também te mantenha 100% equilibrado nesse momento, não dá. Sem dúvida. Mas eu estou muito otimista, encarando isso como um novo momento, uma nova oportunidade. Não estou dando atenção. Meu Deus, quanto que está saindo de dinheiro na empresa todo mês? Sabe? Falo, não, o que a gente vai fazer agora é uma folha de papel em branco. O que nós vamos fazer? Então, agora é do zero. Né? Vamos redesenhar os nossos sonhos. É isso aí. A folha de papel em branco, eu acho que é a melhor ressignificação do momento. Se a gente conseguir olhar para esse momento, peraí, a folha tá branca e eu preciso escrever, você se colocar no papel de protagonista e falar, vamos lá, que a gente consegue colocar algumas coisas. Eu consigo pensar na primeira linha, na segunda, talvez não na página inteira, mas eu vou escrevendo. E aí vai. E esse primeiro desafio, com certeza, eu acho que foi um dos pontos chaves aí para te dar estofo, até emocional. Não é, Virgínia? O sofrimento, sim, com certeza. eu acho que aí é a tua especialidade. Eu brinquei que a Virgínia é nossa conterrânea, porque ela é de consultoria. Né? Aconteceu, a gente chora as mesmas dores, sorri as mesmas alegrias, né, Virgínia? Exatamente. Então, tivemos também aí uma baixa, claro, todos os eventos eram presenciais, vivendo bem esse contexto que o Vinícius trouxe para a gente. E só que o emocional, essa hora, realmente, claro que algumas pessoas, eu falo que tem alguns executivos que eles são mimados. Quem eu chamo de executivos mimados? Aqueles que nunca tiveram uma queda durante a sua trajetória. Né? Só tiveram histórias de ascensão, 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 promoção atrás de promoção, propostas, cada proposta sendo uma melhor do que a outra, quando ia fazer uma transição de carreira. E na hora que sente um baque de uma demissão ou de um momento como esse, não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir, não sabe o que pensar. Vi, conta pra gente um pouquinho, Virgínia, desse momento também que você está vivendo e como é que você associa todas essas emoções e como é que a gente consegue administrar isso nesse momento. Dri, é o que você falou, né? Todos estamos sendo impactados de um jeito ou de outro por esse processo, né? Essa crise. Então, eu tenho conversado muito vai ser dolorido, né? A gente vai se machucar, mas como é que a gente sai disso, né? O menos machucado possível, com a saúde mental, né?
mais estabilizada possível também, porque não vamos sair também 100%. Mas como é que a gente se reorganiza, né? Então, quando a gente também foi a mesma coisa, os treinamentos marcados, tudo é presencial, né? Porque a gente fala de emoção, a gente fala de sentimento, a gente trabalha isso no corporativo, que também já é um desafio, né? E daí entra House of Feelings. Gente, é impressionante, feelings, mas por que feelings? A gente não precisa trabalhar isso. Então, era um passo de cada vez. Quando a gente estava conseguindo entrar e falar, a gente não vai abraçar a árvore, mas a gente precisa ter consciência, né, do que eu sinto. Então, a gente fez a mesma coisa que o Vini fez. Eu acho que quando parou tudo, cancelou tudo, a gente se deu um tempo de pensar, até da gente se reorganizar emocionalmente, para como que iríamos reagir, né? Como que nós íamos nos posicionar com os clientes, no mercado. Então, foi um momento de se reorganizar para como que a gente vai fazer online, né? Como que eu faço número de pessoas, né? Quantas pessoas a gente consegue fazer online? Então, demos um tempo, a gente começou e como que a gente, House of Feelings, a gente vai se posicionar também, né? Afinal, a gente vem falando sobre isso, né? Agora, eu brinco, eu falo assim, nossa, a gente vinha falando sobre gestão emocional no sentido de não adianta a gente só ser bom tecnicamente, né? Não adianta a gente ser um executivo muito bom, um empresário maravilhoso, se vem uma crise como essa, por exemplo, e eu não consigo reagir, né? Então, a gente fala assim, nunca a inteligência emocional foi tão necessária como nesse momento, né? Então, a gente veio, Dri, muito primeiro olhando para a gente, e a gente sempre veio com esse discurso, né? Quando a gente vai trabalhar o líder, quem é você? Olha para você primeiro. Entenda como que seu corpo está reagindo, você está com raiva? Tá tudo bem você sentir raiva. E você vai sentir raiva. Agora, aceite essa raiva, saiba lidar com isso e transforma para você conseguir reagir. Então, assim, sentimos muito, como todos nós, né? E a gente está se reorganizando, também não sabemos o que vai acontecer depois, mas é assim, um dia de cada vez, né? Então, o que eu consigo fazer hoje? Dentro do que eu consigo fazer hoje... Conte, por favor, Vi. Não, dentro do que eu consigo fazer hoje, é o meu limite, né? Então, mais ou menos assim, um dia de cada vez. E vamos seguindo, né? A gente falou outro dia num treinamento, era sobre inteligência emocional, inclusive. E a gente falou que inteligência emocional para esse momento é quase como comida para o nosso corpo, né? A gente precisa, é sobrevivência. E ser inteligente emocionalmente não é ser calmo, não é ser tranquilo e passar por tudo bem por isso tudo. É saber identificar essas emoções, essas reações e lidar da melhor forma com elas. Só que precisa dessa consciência, né? Dessa presença de consciência, inclusive. E aí a gente até estava falando um pouquinho sobre esse momento de autoestima, né? Como é difícil, porque o medo, a insegurança, você dentro de casa você não troca, você não toma sol, você não renova essa energia física praticamente. Falando até de comida, né? Nós estamos acho que nas duas praias de vocês aí. Muitas vezes a gente recorre ao alimento, inclusive, para em abundância. Para se animar. As pessoas estão falando, eu engordei. Eu tô comendo demais. Mas as crianças comem o dia inteiro, eles não param de comer e tudo mais. Então, como é que você vê essa questão da autoestima nas pessoas neste momento, né? De que maneira você interpreta isso? E se você tem até algumas dicas para as pessoas nesse sentido, né? Dre, é engraçado isso, assim, você vê nas lives, que tem live acontecendo o tempo todo, né? Muita gente falando de autoestima. Mas na prática, eu tenho feito encontros, reuniões, até prospecção online, e, gente, todos com a câmera fechada. E aí eu entro e eu falo, gente, eu não vou falar com letrinhas, por favor, abram as câmeras. E aí começa, mas eu não me arrumei, mas meu cabelo, minha casa. Eu falo, gente... E aí isso eu relaciono muito com autoestima.
né? O que que eu tô... E aí, as pessoas abrem as câmeras, gente, tá tudo bem. Não tem ninguém muito desgrenhento, não tem nada demais. Então, é uma percepção que está muito afetada, que a gente está se julgando o tempo todo com quem eu era antes da crise, né? Então, eu, Virgínia, nossa, eu era muito mais motivada, eu era mais o quê, eu era mais o quê. E hoje, então, número 1, não se compare a quem você era antes da crise. Hoje você é uma pessoa que está reagindo completamente diferente. Então, se acolha, tá tudo bem. Tá tudo bem você dar uma surtada, tá tudo bem você não ser mais calma, tá tudo bem você não ser... Então, quando a gente começa a se aceitar e falar, é a melhor maneira que eu estou conseguindo lidar com a crise. E tá tudo bem, o que eu consigo fazer, é o recurso que eu tenho. Então, quando a gente começa a se aceitar, você começa a se preparar para o seu dia, né? Então, eu falo, gente, marque o seu dia. Levantou, toma banho, se troca. Você vai trabalhar? Trabalhe, põe uma roupa de trabalho. Você vai fazer uma ginástica? Põe uma roupa de ginástica. Finais de semana, eu tenho falado muito isso. Final de semana, marca sexta-feira à noite. Faz uns petiscos, um vinho, sabe? Faça para marcar essa transição. Porque senão vai ficar um dia igual ao outro e aí a gente pira. Então... a gente que tem criança, né? A gente tem uma rotina na semana com a escola. E aí fica mais claro, às vezes evidente esse final de semana. Mas eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim, não, que sábado. Todo dia é dia de não fazer nada, dia de ficar aqui sem fazer nada. Tem gente falando que tá bebendo todo dia. Mas a não autoestima, ruim, né? A autoestima é muito importante, né, para os empreendedores, principalmente nesse momento, para comunicar para as equipes, né? Quando a gente ficou os 30 dias fechados, né, é aquele suspense, né? O pessoal pânico, volta para a empresa, fala, meu Deus, o que vai acontecer, né? Então, assim, e aí eu fiz uma reunião motivacional, falei, pessoal, estamos juntos, Senarã, e tem aqui um curso, que é um curso do Murilo Gun, que ele liberou para as pessoas fazerem. Eu vi. E aí eu falei, pessoal, é um novo momento, tá? Então, tem esse curso aqui, que era super caro, ele liberou, cara, vamos aproveitar, eu quero que vocês façam esse curso. Beleza. Aí passou um mês, eu fiz outra reunião com o pessoal. E aí poucos tinham feito, uns tinham feito mais no miguezinho ali e tal. E aí o discurso motivacional, ele já teve primeiro foi, vamos resgatar a autoestima do pessoal. Depois, foi no nível já de, vamos resgatar a autoestima, mas é o seguinte, estou exigindo de vocês, porque o que a gente está fazendo aqui, eu poderia fechar a empresa agora, nesse mês, e reabrir em setembro. Então, eu estou te dando as ferramentas para vocês agirem. O mundo está diferente, se atualizarem. E vocês voltam, vocês estão vendo todo dia live tudo bem, live de sertanejo, Big Brother, e vendo novela Chiquititas no YouTube, episódio vencido, vendo Fábrica de Casamentos, né? Que eu fazia. E cadê o interesse de vocês em serem pessoas melhores, né? Então, aí eu dei uma cutucada forte no pessoal e saí de cena. E deixei um formulário para eles, escrevam aqui quais são as suas atividades principais, o que você pode fazer para ser melhor na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E o que eles escrevem, eles sabem o que eles precisam ser melhores, na verdade, na vida pessoal e na vida profissional. Né? Então, assim, às vezes a autoestima a gente, resgata também dando um sacode no pessoal. Eu acho que esse é o encanto do papel da liderança hoje. Porque você não foi chefe, você foi aquele cara que, vamos lá, imagina se eu chegasse lá. Tamo junto, mas tamo junto mesmo. Isso, se eu chegasse lá, pessoal, tá difícil. Não sei como que vai ser o dia de amanhã, sabe? Estou bebendo todos os dias para o tempo passar rápido. Então, assim, se a autoestima não vem dos líderes, né? É muito claro, assim, para mim, né? Eu acredito ainda
além, né? Assim, tem uns dias que eu tô nervoso, que às vezes eu tô puto da vida e eu chego na empresa, tá todo mundo nervoso também, sabe? Tá todo mundo, eu acredito muito nisso, né? E agora, e essa parte menos energética, mais espiritual, né? Eu acho que é menos espiritual, menos energética. Ali no dia a dia, essa motivação, a gente tem que, as pessoas vão com a gente de acordo com a nossa, com o nosso gás, com o brilho nos olhos, né? Então, eu acho que não vamos dar muita atenção para os problemas, vamos dar atenção nesse momento. O que a gente vai fazer de novo, sabe? Olhar para tudo, extrair o máximo do que tem de coisas legais e novas e maravilhosas acontecendo. A vibe tem que ser essa, né? Muito menos lamentações e mais, vão para cima, sabe? Tem muitas coisas maravilhosas que estão acontecendo nesse período. E é isso que as pessoas deveriam, nesse momento também, né? Também prestar mais atenção, né? Não Olhar para isso. Não simplesmente para o financeiro. Por outro lado, né, e aí até trazendo um pouquinho para sua praia aí, Virgínia, muito a gente tem ouvido sobre isso, né? Isso é uma oportunidade, a gente pode descobrir coisas novas, muitos projetos engavetados, que esse é o momento. A gente recebeu convidados que redescobriram projetos que estavam na gaveta e falaram, cara, tá sendo sensacional nesse momento que eu tô vivendo agora. Exatamente, né? A gente recebeu um podcaster da área de vinhos, inclusive, né? Muito gostoso. Mas, ao mesmo tempo, tem dias que as pessoas não querem, não estão nesta pegada. Muitos falam assim, mas eu não consigo criar. Eu sou um nada, né? Mas eu preciso mesmo criar alguma coisa. Tudo bem, né, Virgínia? Ter dias que não estão bem, né? Sim, tem dia bem. que tá puto da vida, né, Certeza. Eu acho que todo mundo teve um dia depressivo, um dia que não quis tirar o pijama e tudo mais. Eu tô insuportável vários dias. Eu tô falando aqui, mas tem vários dias que eu tô insuportável. Ninguém me aguenta. Mas você sabe que... Mas enfim, tem dia que às vezes é por telefone mesmo, conversando, falo, aí depois eu ligo e falo, Desculpa. É isso, então, mas é isso. Não, mas você tem razão, eu sei que eu tenho razão, mas eu tenho que ir mais leve. Mas não precisava falar desse jeito, né? Isso é interessante porque o nosso cérebro ele faz isso. Então, o nosso cérebro é preparado para filtrar as notícias ruins. Então, no final do meu dia, o meu cérebro ele finaliza o meu dia e só guarda na memória aquilo que foi uma porcaria. É tanta informação, mas o meu cérebro tem esse papel. Por quê? Instinto de sobrevivência, então é isso que eu tenho que guardar. O que é importante? Quando a gente tem consciência disso, eu preciso parar e começar a olhar as coisas boas que acontecem. Se eu deixo o meu cérebro agir sozinho, ele vai olhar sempre o negativo, ele vai sempre ter, chama viés negativo do cérebro. E aí, isso, gente, é hormonal e químico, porque isso impacta o meu cérebro. Aí eu não consigo ver as soluções, sabe? Que nem você falou, Adri, eu não consigo. Quando a gente tem essa consciência, eu paro e finalizo o meu dia falando, vamos lá, tive um dia difícil, mas isso foi muito legal. Nossa, que café gostoso. Olha, que papo que eu tive hoje, delícia com as pessoas. E aí você começa a mudar essa estrutura e você começa a jogar hormônios diferentes no seu cérebro e você começa a reagir diferente. Tem a pesquisadora que chama Barbara Fredrickson. Ela estuda as emoções positivas. E ela fala, quando seu cérebro está inundado de emoções positivas, você vê mais possibilidades. Mas quem faz isso? A gente. Não é o meio que vai fazer isso por nós. Né? Então, se eu não tenho essa consciência que naturalmente o meu cérebro vai fazer isso, vida que segue. Então, o meu cérebro vai guardar só a desgraça. Né? Você foi falando isso, Virgínia, eu me vi, eu fiz a analogia da gente estar montado num cavalo sem rédea. Isso. Sem controle. E o cavalo vai para onde ele é. A gente tem que entender que o nosso cérebro nós temos que
ter a rédea dele nas nossas mãos. Exato. A gente não precisa deixar ele solto e não deve deixar, inclusive, ele solto. A gente estava conversando sobre a psicologia positiva mesmo, e a gente sabe que para cada pensamento negativo, a gente deveria gerar 3 positivos para fazer esse equilíbrio, e no final das contas você ter um balanço muito mais saudável para o teu organismo. Exatamente. Né? Então, ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, quanto a gente não pode... o que vocês trouxeram de, poxa, tudo bem eu me sentir mal, tudo bem eu ter dias depressivos, eu tenho que entrar em contato com essas emoções, sim, com as negativas. Eu preciso entrar em contato com ela consciente, né, que ela está acontecendo, mas fazendo esse balanço. Então, não adianta ignorar, porque ignorar é utopia. Exato. Aí você vive num mundo de ilusão que não é verdadeiro. Então, isso também não vai te fazer bem, você não vai conseguir trabalhar a tua autoestima. Eu penso muito nisso. É isso mesmo. E a gente tem esse desafio de trazer a criatividade para o novo. Não é? Eu entro em contato com o que está acontecendo de ruim, mas ele pode servir, e aí quando o Rorro trouxe isso, né, de falar, de colocar assim, eu dou um chacoalhão, eu dando um chacoalhão em mim mesmo, muitas vezes. Eu não preciso, às vezes a gente fica querendo que outra pessoa faça isso por nós. E aí eu acho que essa chacoalhada, né? E eu trouxe a questão da criatividade, porque a gente usa muito isso no nosso trabalho, e eu quero que vocês falem um pouquinho disso nesse momento. Porque às vezes em contextos como esse, a nossa criatividade, ela apaga. Né? Fala assim, pô, como eu vou ser criativo no momento de tensão? E isso é uma... eu falo que é uma fake news que a sociedade cria, que às vezes o nosso próprio cérebro cria. Existe sim criatividade em meio à tensão. A gente consegue ser criativa. Aliás, tem pessoas que elas só conseguem pensar diferente quando está acontecendo alguma coisa muito ruim. Então, assim, o Rô monta os cardápios dele dentro, né? Agora eu tô chamando pelo sobrenome. Pronto, já mudei. Agora não é mais Vini, agora Tá ótimo. É o Rô que eu tô falando. Aliás, Rorro, deixa eu mostrar. É uma homenagem à minha mãe. Que minha mãe, ela faleceu bem na minha mudança de vida. Entendeu? Aí aqui na parede de casa tem uma homenagem dela, do artista, do René Muniz. Que demais. E aí tem a minha mãe ali. Roro, né? Na verdade, né? É difícil, né? Rojo. É um R e 2 R's. Rojo. A pronúncia, né? Eu vou tentar, tá? Eu acho que vou voltar pro Vini. Pode ser rojo, pode ser rojo. Tanto faz. Não tem problema. É sério, é difícil. Amando, pedindo um orçamento. Tá tudo certo, né, Vini? Tá tudo certo. Tá certo. Mas vamos falar agora, então, como é que a gente aguça isso, né? Porque é tanto um quanto o outro, a Virgínia e o Vini. Porque, assim, o Vini monta os cardápios todos personalizados, a Virgínia monta os seus, assim como a gente, né, da Converte, a gente constrói, cocria, fazendo tudo muito personalizado. Acho que a gente tem tanta sinergia nessa sala aqui. Tem. É impressionante. Total. Eu sabia que o Vini tinha vindo da área de economia. Você fez economia, né? E fez essa transição de carreira. A Virgínia falando que trabalhou antes da consultoria, também num universo bem hard, né? Bem mais financeiro duro. Também. E agora veio para o soft total. Mas assim, vamos falar dessa criatividade. Como é que a gente consegue aguçar nesse momento? Então, o Vini, quais são as inspirações que você tem para montar os seus cardápios? O que você leva em consideração para isso, que eu acho que pode trazer um momento para nós, e você também, Virgínia, o que você leva em consideração para criar, para fazer coisa nova e diferente? O que te inspira? O que inspiram vocês? Eu acho que tudo relacionado à criação, na verdade, ninguém faz nada sozinho, né? Tudo que se constrói nesse planeta, tudo tem uma inspiração, tem uma transformação, né? Tudo, né? E na gastronomia também não é diferente, né? Eu acho que na gastronomia, né, o Steve Jobs falava, né, que criar é você conseguir ligar as situações, né, as coisas, né? E na gastronomia, pelo menos para mim, né,
tem uma técnica em especial para você criar os pratos? Não tem. Tem, na verdade, assim, você pode criar um prato a partir de um ingrediente. Você fala, eu vou criar um prato que vai ter chuchu, né? E depois você vai brincar, avaliar as texturas do chuchu. Você pode criar um prato, por exemplo, inspirado em uma situação. Você pode criar um prato, sabe, são várias. Mas o que eu gosto de quando eu faço uma criação é que os pratos eles tenham sempre cores, texturas, né? Eu separei aqui algumas fotos de uns pratos que eu acho interessantes. Vou passar super rapidamente. Tem um... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espera aqui. Share screen. De fato, seus pratos são muito bonitos, né? A gente pesquisando sobre você, conhecendo um pouquinho do seu produto, né? Do que você produz, são atraentes visualmente, né? Obrigado. Eu acredito muito nisso, mesmo que a gente coma um pratinho de arroz e feijão, a gente tem que comer numa mesa bem posta, bem arrumada. Isso é uma dica para a quarentena, porque muitas das pessoas estão comendo no computador, né? No computador, correndo, com pressa, na reunião. Sim. Eu falo, cara, dá uma paradinha, são 15 minutos, você não precisa mais que isso. Mas sai do ambiente, vai lá, põe uma mesa. Não, vou pôr a mesa inteira. Não, cara, põe um pano de prato, que seja, um copinho, guardanapo. Acho que isso estimula visualmente a gente, dá uma sensação de bem-estar. Sim. Vocês conseguem visualizar a tela? Não estamos conseguindo. Slideshow. Você compartilhou? Você deu um share? Ops. Share screen. Preview screenshot. Aí. Legal. Agora a gente conseguiu ver. View, enter full screen. Tá dando para ver? Tá sim. Tá dando. Então, o que foi? Isso foi um menu que eu criei harmonizado com chivas. Então, foi um menu degustação harmonizado com whisky. Foi bem interessante, né? Para os jornalistas, enfim. E eles me deram a paleta de harmonização. E aí eu falei, poxa, preciso criar alguma coisa que tenha... eu não me lembro exatamente qual que era o conceito dos ingredientes da harmonização, tá? Mas eu me lembro desse contexto. O que é isso? Isso aí é um pincho, P-I-N-T-X-O. Pincho. Que fique bem claro. Os pinchos são as tapas em San Sebastián, no País Basco, no norte da Espanha, que foi onde eu fiz o estágio no 3 Estrelas Michelin, lá com o Arzac, né? E aí eu saí com os cozinheiros lá do Arzac e fui comer esses pinchos e tomar sangria, né? E aí eu falei, estava criando o menu e me veio essa ideia, essa lembrança. E eu falei, cara, eu vou criar alguma coisa aqui com uísque que harmonize e colocar então eu peguei as notas, os ingredientes das notas do uísque, coloquei dentro do canapé. Esse canapé, na verdade, é a opção vegetariana. E ali, esse prato chama um escocês em San Sebastián. Então, eu fiquei imaginando o escocês chegando nesses bares de tapas e os caras, os espanhóis, beberam na sangria e tal, e colocava sangria, e o escocês que gosta de tomar uísque chegando lá comendo um pincho, fala, can I put some whiskey in my sangria? E aí, então é uma sangria que harmoniza com os ingredientes, com um lance de chivas, né, nesse prato, na sangria. Então, é uma sangria, ao invés de usar um licor de laranja, eu coloquei um lance de uísque na sangria. Então, essa sangria com um toque de uísque harmonizava com esse pincho. Então, daí você criou até a cena, né? Para criar o prato, você criou a cena inteira. Todo o contexto. Aqui, vou passar rapidamente, que eu quero mostrar várias fotos. Aqui a gente servimos arroz mexidão numa betoneira. Isso aqui é uma foto de um evento do Fábrica de Casamentos. Eu peguei algumas fotos do Fábrica de Casamentos, que a gente fez umas coisas muito divertidas lá, sabe? Coisa que eu não consigo fazer para os meus clientes, que às vezes está dentro da caixinha. E
pessoal fala, pô, fábrica de casamento, ô Vinícius, gastronomia é algo sofisticado, lá é mais popular. Eu falo, cara, mas aquilo é muito divertido de se fazer, sabe? E é muito bem separado o que é gastronomia, o que foi, valeu a experiência lá. Foram 2 temporadas que a gente participou. Aqui a gente montou um menu com banquete medieval, né, com as louças. Isso aqui foi um menu feito todo à base de chocolate. Então era uma salada, tá vendo aqui, como se fosse uma horta com nibs, como se fosse uma horta comestível. Tá. Que aí eu coloquei nibs de cacau, aí tinha purê de mandioquinha com chocolate branco, um filé mignon com molho demi-glace, com um toque de chocolate também ao leite, que era uma receita do chefe da Cacau Show. E aí a gente fez uma trufa de chocolate gigante que eu vou mostrar para vocês. Aqui pendurado nessa torre, são como se fossem bombas de chocolate, mas ela é com cobertura de chocolate amargo e o recheio dela é com gorgonzola. Então tudo tem uma explicação, não é simplesmente só jogar, né? Tem que ter um embasamento, porque a criação te dá, quando ela tem embasamento, ela tem propriedade, né? Aqui foi um banquete, um buffet espanhol com torta de Santiago, com os embutidos. Aqui o canoles dentro do menu de uma pegada italiana, então são canoles com cacau recheados com mortadela, né? Com creme de mortadela e pistache. Aqui a gente saiu servindo chamate e pastel no meio do casamento. Isso aí é fábrica de casamento, queijo coalho, né? Foi divertido. Aqui é um queijo brie, parece uma cheesecake, mas é um queijo brie com geleia de frutas vermelhas, pistache. Gente, este programa é na hora do Beleza. almoço. Que sacanagem que a gente está fazendo com as pessoas. Aqui um milkshake gigante, né? Quando eu comecei, foi com um café. Então, eu fiz a primeira vez esse milkshake gigante, foi no casamento da minha irmã, um frappuccino de Nutella, para os loucos por Nutella. Aqui uma torre de donuts com uma cheesecake gigante de morango, que a gente finalizava essa cheesecake, né, de frutas vermelhas ali na hora, na frente dos convidados, Vini, um varal de bacon. Você tem o maior cuidado estético, como eu falei, tem um contexto às suas ideias. Isso vem de você? Como é que a sua equipe? Como é que você pode ir contando das fotos? Ninguém cria nada sozinho, né? Mas eu envolvo muito minha equipe hoje na criatividade, né? Mas eu tô sempre muito junto, assim, nas criações. Eu gosto, tudo tem meu dedo. O que... Mas é interessante porque tem um storytelling, assim, né? Você não é só um pedido do noivo, da noiva, ou o pedido do empresário, ou do organizador do evento. Você parece que você mergulha nesse contexto e tem uma historinha essa mesa, né? Dá para ver todos os cuidados em todos os detalhes. Sim, tem toda uma explicação. Que nem isso é uma técnica que a gente aprendeu, que é do Ferran Adrià, que é de esferificação. Então você cria uma película gelatinosa em volta de um líquido. Então você põe na boca essa película gelatinosa em volta dessa bolinha, que não é um ovinho de codorna. Então ela rompe e é líquido dentro. Então ela dá uma sensação. A gente explica para o convidado que ele tem que pôr na boca, fecha a boca e pressiona com a língua no céu da boca. Aí você tem uma sensação leve, assim, de explosão. Então a gente tem um provolone explosivo. Esse, na verdade, ele é feito de abóbora com carne seca e um crisp de couve. Então é como se fosse uma abóbora com carne seca, mas numa textura muito, muito louca, né? Cozinha tecno-emocional, mas de vez em quando a gente brinca com isso. Mas eu não gosto de botar muito, falar que nós não somos um buffet de cozinha tecno-emocional, tá? Nós somos um buffet que é criativa, mas a gente faz o clássico muito bem também e a gente consegue ir um pouco além, fazendo essas coisas malucas. Aí também aquela apresentação da horta. Aqui é um sorvete. Aqui é um sorvete de aceto balsâmico para comer com salada, num buffet de casamento na praia. Ô Vini, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você considera quando você está criando todo esse cardápio? O que você leva em consideração? Você leva em consideração as questões sensoriais de cada convidado na hora de degustar, a história das pessoas, o contexto do evento. O que você leva? Sim. O que você considera nesse balaio aí? O que você põe? Então, você precisa primeiro entender o contexto. Não existe um evento parecido com o outro, né? Então, assim, às vezes
a área comercial às vezes manda uma proposta para um evento, vai inaugurar uma loja nos Jardins. Falou, pô, o evento tem que entender o público, predominantemente são mulheres. Não adianta colocar pastel de carne seca, sabe? E costela com molho barbecue. Tem que colocar um salmãozinho com molho de frutas vermelhas, uma saladinha verde, né? Então, assim, isso é um exemplo. Então, assim, noivos. Muitas vezes eu faço reunião com os noivos para entender o que eles gostam de comer, se tem algum prato ou ingrediente que marcou a relação deles, e a gente tem uma pegada assim de criar algum prato autoral para os noivos, sabe? Meu lema é personalização em larga escala. Então, a gente precisa... Só que aí você faz sempre relacionado à emoção. É interessante isso que você está trazendo, porque todos os exemplos que você deu, você conectou a algo emocional. Sim. Não é? Essa foto foi um evento que nós fizemos na Casa Petra, junto com a 118. Gente, esse lugar tá maravilhoso. E era o lançamento um guia do Book Festas. E a gente montou, eram 3 ambientes. Era o ambiente da sedução, o ambiente da natureza e esse era o ambiente da luxúria. Então, né, daquela coisa da ostentação. Então, tipo, a gente criou um menu, aquele banquete farto, com croquembouche, sabe, com leitão, com a maçã na boca, super temático, assim, né? Então, realmente, a ideia é a gente entregar eventos personalizados, né, mas que a gente consiga atender em larga escala, né? Então, a gente faz a leitura do que o cliente precisa e cria algo especial para ele. Esse foi para a L'Oréal, um perfume que tinha notas de algodão doce. A gente criou esse drink de com algodão doce para eles, né? Aqui o Coliseu, que também foi isso foi um parceiro nosso que esculpiu para a gente, né? Mas a ideia foi desenvolvida com a nossa equipe, junto com o pessoal do SBT também. A gente viabilizou, criamos esse Coliseu em volta de um Grana Padano. Aqui é uma base de macarrão, né? Uma pegada mais para festas de debutantes, né? Com salmão e manga. Aqui um drink também com uma espuma de margarita com pitaia, que são frutas mexicanas, né? Aqui é um drink comestível também. É um melão com infusão de gin, servido numa garrafa de gin com toque de rosas. Então é uma outra forma de se servir um gin tônica, por exemplo, em cubinhos, né? Agora tem que ver como que a gente vai servir, um não pode encostar, mas a gente vai mandar, já estamos pensando em tudo isso, né? Melão com Ramon, né? Melão com presunto. Esse também é o Blood Mary que explode na boca, naquela mesma técnica do esférico. Nossa. Aqui um ceviche em forma de coração, as noivas adoram, né? Um ceviche a gente usa um pozinho de beterraba para deixar com essa cor, mas aí a beterraba influencia pouco no sabor. Um fish and chips mais moderno. Uma trufa de chocolate gigante. Nossa! Esse foi o chefe da Calebo que nos deu apoio, né? Então, eu lembro, a gente fez isso pro Fábrica de Casamentos. E aí eu lembro eu chegando, eu peguei uma bola que a gente usa de fisioterapia e levei lá para fazer essa trufa de chocolate, essa bola de fisioterapia toda. Bem interessante. Demais. Uma torre de pipoca. Realmente é um cruzamento forte, é uma combinação de visual com isso, mas tudo tem que ter um embasamento. Que nem essa massa, só para concluir as fotos, aqui é uma massa, só que ao invés de usar o queijo ralado convencional, a gente finalizou o prato com uma espuma de parmesão e amêndoas. Então, é sempre olhando com o embasamento, né, o tradicional, de que forma que você pode ser mais contemporâneo sem perder as raízes, né? Excelente. Então, acho que você vai além da necessidade e trata muito mais a conectividade, né? Eu acho que aí vai além do só pedido básico. Não, delicioso. Tira tudo isso daí, pelo amor de Deus, a gente está morrendo de maravilhoso. Oh, meu Deus. Muito bom. E Vi, você agora, né, falando um pouquinho dos seus treinamentos, a gente também
A Adri falou que a gente tá todo mundo aqui muito próximo nessa atmosfera. Como você trabalha a construção das suas entregas, os seus treinamentos e tudo mais. É muito parecido, assim, né? Qual que é a demanda, né? O que precisa. Eu vou investigar muito, porque a gente, acho que ao longo do nosso desenvolvimento, a gente não aprendeu a falar exatamente aquilo que a gente precisa, né? Então, acho que antes da gente partir para a criação, eu demoro mais tempo na investigação. Então, eu quero entender exatamente o que você quer, porque às vezes vem eu quero que você fale sobre criatividade, por exemplo. Uhum. Tá, mas o que é criatividade para você? Como você gostaria que as pessoas saíssem desse encontro? Sabe, que insights que você... Então, antes de montar um treinamento, eu começo a querer saber mais da pessoa, porque às vezes, nossa, sai completamente. Então, eu vou muito na investigação, que vai super, né, dentro do que o Vinícius, né, antes de montar um menu, você tem que investigar o que a pessoa quer para, de fato, a gente conseguir atender, né, aquela necessidade. Uhum. E aí, o que eu, Virgínia, um passo antes, né? Como eu, Virgínia, eu me estimulo para ser mais criativa. Eu tento ter experiências diferentes. Então, eu tento também estimular o meu cérebro a passar por experiências, porque, de novo, a gente tende a querer sempre fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, né? Padrãozinho. Então, quanto mais experiências diferentes a gente tem, mais novos conceitos a gente cria, né? E é como se a gente abastecesse o nosso cérebro de mais informação, de mais conteúdo. Então, você viu, o Vinícius nossa, uma vez eu fui num bar lá na Espanha, no sul da Espanha, e comi para trazer. Então, trazendo assim uma dica, né, pro pessoal, abra-se para novas experiências, né? Abra-se para viver coisas novas. Então, eu falo muito assim, faz uma lista de tudo que você gostaria de fazer, né? De voar de balão, de mergulhar, de comer coisas diferentes, de, sabe, sabores, para você fazer novas conexões cerebrais, que isso faz com que você seja mais criativo. Então, eu, Virgínia, eu me preparo antes. Então, fazendo sempre coisas diferentes, eu tento, né, fazer todo ano, eu me coloco um objetivo diferente, até corporal, para eu conseguir fazer coisas, né, que eu me orgulhe de mim e falo, nossa, que legal, porque eu sei que um dia isso vai vir para um treinamento, é possível, né? Então, eu acho que minha dica para que a gente possa ser mais criativo é exatamente essa, faça mais coisas, né? Se estimule. A gente acredita, de uma forma de senso comum, que o criativo é aquele que tem algo a mais ou diferente da gente, né? O cara é super criativo. Uau, ele tem algo sobrenatural, praticamente. E eu lembro muito bem, a gente teve um mentor aí que a gente compartilhou, nós três, inclusive, né? Nossa história veio da mesma consultoria. E eu lembro que ele dizia o seguinte, não é que o criativo tem algo a mais. Talvez menos foi tirado dele, na verdade. Porque todos nós nascemos com o mesmo tanque de criatividade, se a gente for dizer assim. Mas ao longo da nossa vida a gente vai tirando isso da gente. Muitas vezes porque a gente está acomodado, a gente está acostumado, é o que você falou, a gente gosta de fazer mais do mesmo, né? Falta às vezes coragem para a gente ousar de alguma maneira, fazer diferente, correr riscos. Acho que o Vinícius faz isso. Ele ousa aí nesses pratos, nessas combinações diferentes e é corajoso de alguma forma nesse sentido. Eu acho que isso... E inclusive coragem é um dos temas que vocês trabalham muito forte no House of Feelings, tá certo? Sim, sim. A gente fala muito de coragem. E coragem, assim, em todos os sentidos, de você fazer diferente. Agora a gente está falando muito... Gente, se tá difícil para você passar por esse processo, pede ajuda, pelo amor de Deus. A gente está falando muito. Porque... E coragem é de fato você fazer diferente, né? A gente estimula muito isso. A gente trabalha muito com a filosofia estoica, né? De você olhar aquilo que você tem controle e o que você não tem controle. O que você não tem controle, deixe estar.
Você não sofra por algo que você não pode mudar. Dentro do que você tem controle hoje, você ainda tem que fazer uma nova escolha. Se eu fizer algo, isso me ajuda a chegar no objetivo que eu quero ou me atrapalha? Então, a gente foca muito na questão de coragem para você mudar, para você fazer diferente, para você se autoconhecer, né? Porque o autoconhecimento, as pessoas acham que é fácil, mas não é fácil, é dolorido. Principalmente Mas agora, né? Nossa, né? O Freud, eu acho que é do Freud, tem uma frase que ele fala assim, talvez agora seja o momento de você se encontrar com monstros do passado, que você possa resolver assuntos pendentes, alguma coisa assim. Esse momento da crise. Então, é coragem também para encarar a nossa sombra, né? Sim, Então, total. A hora que você falou da coragem, eu falei, é a coragem de olhar. A gente tem que entrar em contato com esses sentimentos ruins e olhar para quem nós estamos, tava ali debaixo do pano. A gente é assim, em momentos de crise, sim. Então, vamos entender como é que a gente pode melhorar, porque o nosso ponto de partida para melhoria é você olhar para aquilo que não está bom. Você pode usar aquilo que está bom como apoio para te ajudar naquilo que não é bom hoje. Quando vocês estavam falando de criatividade, eu fui anotando aqui algumas coisas, né, que eu achei bem interessantes. A gente olha para você aguçar o como, né, o ser criativo. Olha para aquilo que você é apaixonado, acione as suas lembranças passadas, de preferências positivas, e conecta com aquilo que você quer. Então, quando você faz a lista das suas metas, é isso. Então, eu quero isso. Deixa eu ver o que eu já vivi lá no passado e o que de fato eu gosto de fazer. E aí a criatividade ela vai ser aguçada. Então, eu fui construindo um mapa aqui enquanto vocês estavam falando. Muito bom. Só para fechar o meu conceito da criatividade, eu então, não é que eu tipo, pego os ingredientes e vai jogando, ver o que combina com o quê. Não, na verdade ele tem sim um planejamento, uma metodologia, uma né? metodologia, um pensamento por trás, antes de eu sair para comprar os ingredientes e ver o que a gente vai testar, né? Então existe todo um conceito, um planejamento de ideias, e assim, o legal da criatividade é que não tem o certo e o errado. Exato. Às vezes eu faço a reunião de brainstorming, né? Às vezes envolve a equipe, vamos falar. Falo, não precisa ter vergonha e medo do que você vai falar. Pode ser, às vezes, uma coisa que pode parecer uma merda muito grande, mas que ela, com uma sutileza, ela se encaixa e fica, show. Né? Legal. Mas eu acho que isso é principalmente porque é uma quebra de paradigma que as pessoas têm que fazer, justamente porque a gente acha que o criativo é um ser especial. Não é. E o que você está dizendo é o seguinte, é um exercício. É um exercício. Processo. Não é assim, o cara tá tomando banho. Nossa, ele teve uma ideia incrível. Ele pode ter se inspirado, porque dizem que no banho, de fato, é onde a gente tem boas ideias. Já estava processando, o subconsciente trouxe. Exato. Mas eu já estava pensando naquilo. Sai do banho, anota, senta com o time, conversa com a equipe, traz novas ideias. E por que as pessoas não falam, Vinícius? Por que num brainstorming, inclusive em alguns treinamentos de criatividade, a gente faz isso, né, Adriana? O que não é brainstorming. A gente tem que primeiro conceitualizar o que não é. E uma das coisas que a gente diz é o seguinte, não seja o seu próprio juiz interno. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa ideia é absurda justamente porque a gente cria uma expectativa de que a ideia tem que ser extraordinária. E ela pode ser ordinária no início. Deixa ela ser ordinária. Né? Bota no papel e ali você começa a ter conexões. É um processo. Criatividade é um processo. A semana passada mesmo, eu fiz na reunião que eu estava dando uma chamada na galera para falar, vamos aí, se mexe. eu falei, e pode parar com esse negócio de que só o Vinícius é criativo aqui, hein? Que é coisa de publicitário, né? O Gank fala, é publicitário, coisa de artista, porra nenhuma, entendeu? Todo mundo aqui é criativo. Vocês param de transferir a responsabilidade para só eu criar prato nessa empresa, que eu quero que vocês me tragam coisas novas aqui. E é isso. E aí também é outra quebra de paradigma de achar que a gente tem um talento nato, né? Era uma das coisas até que a gente ia trazer aqui para a gente trocar, mas é bem isso, já está quase que respondido. É um exercício. A gente consegue, sim, desenvolver essas habilidades entrando em contato com as nossas sombras, com a nossa luz, trabalhando para isso.
né? Então, eu acho que traz bem essa questão de que, pô, não sou só eu. E muitas pessoas se apoiam nisso como muleta, né? Então, não, é ele que cria, então deixa a criação com ele. Ah, Sim. é a Virgínia que entende sobre essa questão das emoções, então deixa ela para todos nós nesse momento. A Virgínia é mãe de 3 filhos, assim como eu, né, Virgínia? Estamos juntos. No time. Então, a gente está em contato muito com todo esse turbilhão aí de emoções. Sim. E tentando puxar a criatividade. O Ri quer fazer uma pergunta para a Virgínia em relação a isso, inclusive. Então, o Ricardo, que é o nosso produtor, que está em Londres e nos ouve aqui, ele vai entrar com uma voz bem bacana para fazer essa pergunta para a Virgínia agora, tá? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Tudo bom, gente? Tudo bom? O papo está muito interessante. Deixa eu só fazer um rápido aqui apego antes da minha pergunta. Eu sei que nosso tempo, assim, teoria, a gente é muito à vontade aqui, está meio estourado de tempo, mas eu tenho que me permitir falar isso daqui para o Vinícius. Ô, Vinícius, meu filho está aqui do meu lado, ele está acompanhando, ele passa aqui, acompanha, e ele ficou maluco com as fotos das suas comidas aqui. Ele não tava, ele chamava a minha esposa, mamãe, vem ver isso, mamãe. Que legal. Que ele tá aqui assim, babando. Vou ter trabalho para tentar cozinhar e replicar alguma dessas coisas suas. Obrigado. Aí. Depois eu vou pegar umas dicas com você aí, então, para poder saciar a vontade do meu filho aqui. Que legal. Ô, Virgínia, nesse assunto que a Andressa estava falando sobre que até as pessoas em brainstorm, elas às vezes têm vergonha, porque elas são os próprios críticos de mostrar a sua ideia. Eu citei com você no começo, quando a gente se encontrou agora no começo do podcast, sobre aquele podcast que eu vi do cara, do Mark Brackett, que ele é, só para contextualizar a audiência que está assistindo, ele é o fundador do Center of Emotional Intelligence em Yale. E ele tem um livro que chama Permission to Feel, ou seja, permissão de sentir. E ele diz que as pessoas devem sentir as suas emoções, elas devem deixar a emoção vir e sentir, porque muitas vezes a gente reprime muito. E desde criança, desde quando a gente cresce, a gente é reprimido de não chora, né? Bom, engole o choro, né? Engole o choro. E sem entrar nos pontos de menino não chora, né? Enfim, essas partes, a gente já passou disso, já não é mais esse mundo que a gente vive. Espero eu. Mas, porém, nós estamos vivendo um momento agora em que é muito importante, obviamente, as pessoas estão se conhecendo e sentirem as suas emoções. A minha pergunta que eu tenho, pessoal, quando eu ouvi esse podcast, eu fiquei aqui com a minha esposa, então, tomando um vinhozinho, trocando ideia sobre isso, e eu tenho essa pergunta na minha cabeça, que existem 2 tipos de realidade que estamos vivendo agora por causa do Covid. Obviamente, as pessoas que, vamos dizer, elas são mais privilegiadas de estar podendo passar por isso de forma mais, eu não vou falar tranquila, mas de uma forma melhor do que outras pessoas em situações que não conseguem nem estar separadas dos outros. Pessoas até em situações que não tem questão de se permitir sentir ou não. Então, a minha pergunta que eu tenho é uma coisa que eu quero entender assim, você acha que, por exemplo, é importante se permitir sentir? Sim, mas quando você se compara o seu sofrimento, às vezes a gente é uma pessoa privilegiada e acha que está sofrendo por uma coisa, mas quando vê lá fora uma pessoa numa condição muito pior que a nossa, onde entra a parte da gente se permitir se sentir? A gente deve continuar permitindo se sentir? Nesse podcast ela fala que a gente tem o apreço pelas outras pessoas é infinito, então a gente não precisa deixar de sentir. No podcast ela fala que sim, você deve sentir, não é porque o outro sofre mais ou menos, mas eu pessoalmente tenho uma questão que eu não consigo saber se eu não me permito me sentir, porque eu sei que tem mais. Então, enfim, é como se não fosse eu entendi, Ricardo, é como se não fosse justo você sentir isso, é isso? Exatamente. Então eu queria jogar para você exatamente isso, falar sobre esse sentir. Agora eu vou sair daqui e voltar para minha nuvenzinha aqui com meu filho. Ô, Ricardo, é muito boa a sua pergunta, porque eu acho que tem muita gente nesse processo. Aquilo que a gente sente é genuíno. Ele independe do que o outro está sentindo, do que o outro está passando. Então, aquilo que está dentro de você tem toda uma história, tem todo um por trás de tudo isso. Então, sim, você tem que sentir.
a partir do momento que você começa a se comparar com o outro, você começa a ser injusto com você e com o outro, né? Então, entenda que tudo que você está sentindo é genuíno seu. Então, se você não se permitir sentir, você vai adoecer, porque, de novo, você vai engolir o choro. Então, quanto mais a gente tem consciência do que a gente sente, né, de sentir tudo, gente, a gente não aprendeu a sentir, tanto é que a gente pergunta muito, fisicamente, nosso corpo, ele vai me falar, o meu corpo está me falando, só que eu aprendi a ignorar. Aí o que acontece? A gente começa a adoecer. E os números, eu não sei se vocês acompanharam, mas ansiedade e estresse já duplicou. E depressão aumentou 90% agora. Então, sinta. E quando você sentir, você pode elaborar isso e partir para fazer algo diferente. É uma ação. Então, é como se você não sente, você joga para debaixo do tapete. Então, não se compare. Eu acho que um grande erro nosso é a gente se comparar com quem está do nosso lado. E também não julgar o outro. Né? Porque o emocional, ele é muito individual. Então, por exemplo, eu posso, essa lapiseira aqui, se eu perder essa lapiseira, eu posso, nossa, chorar, eu vou ficar mal. Você vai olhar para mim e vai falar, nossa, Vi, vai na papelaria, você compra uma igual. Mas eu vou falar, não, você não sabe o que ela representa para mim. Então, o julgar o outro também é complicado. Então, o que o outro está sentindo é dele e eu acho que o nosso processo de aprendizado dessa pandemia é exatamente isso, eu respeitar a dor do outro e não querer convencer o outro da minha verdade. A hora que a gente respeita, deixa ele. E assim como eu vou respeitar o meu. O que eu estou sentindo é bom, é ruim, tanto faz. A gente vai sentir o tempo todo, né? É isso mesmo. Ontem eu estava assistindo a Merli e ele falou de um filósofo explicando sobre a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo que é unânime para todos. Quando você olha para um peixe, você diz que aquilo é um peixe. Isso é uma verdade. Uhum. Agora, se você disser que aquele peixe ele pode ser rápido ou devagar, já vai depender da opinião do outro. Então, isso não é mais deixa de ser uma verdade. Deixa de ser uma verdade. Então, está muito conectado a isso, né? Então, muito bom, Uhum. adorei. Bom, vamos para a pergunta final de $1 milhão. Para a gente encerrar aqui nosso bate-papo. Vini, para você, o que é ser mais humano? Ser mais humano, eu acho que bom, a minha humilde opinião é você ter eu vou um pouco além de querer ser humano dentro de uma questão de, sabe, ser mais humano, mais gentil, sabe? E eu acho que o humano que eu quero levar nesse momento é de uma consciência mais evoluída, sabe? Eu acho que esse momento que a gente está passando, quem tiver um nível de consciência um pouco mais claro e aceitar o que está acontecendo, não lutar contra esse momento, vai passar por tudo isso e vai prosperar e vai criar novas oportunidades de negócio, né? Porque são infinitas possibilidades de negócio, né? Então, o ser mais humano é ter mais consciência nesse momento, né? Então, eu queria encorajar as pessoas a olharem o que tem de bom nesse momento. Por pior, por mais complexo estado de calamidade que algumas pessoas estejam passando, né? Eu acho que está tendo também um momento, as pessoas estão mais solidárias, né? E eu acho que tudo isso está caminhando. O ser mais humano é ter um nível maior de consciência e ser mais colaborativista, sabe? Esses dias eu estava pensando, falei, cara, é tanta briga comercial dos Estados Unidos e China, um quer ferrar o outro. Pô, e se um quisesse ajudar o outro? Estados Unidos querendo ajudar, como que a gente pode fazer essa balança comercial? Aqui, cara, tá muito alto, vamos chegar aqui numa negociação de ganha-ganha, sabe? Deixa o ego de lado, deixa o poder de lado, cara. E vamos fazer bons negócios, sabe? Isso é o colaborativismo. Eu vejo
que quem pensar dessa forma, sabe? Eu não vejo, tipo, meus concorrentes. Eu acho que ajudando o meu concorrente, cara, isso volta de forma positiva para mim também, sabe? Eu tenho um grande apreço pelos meus concorrentes, que são pessoas que estão no mesmo barco, trabalham também insanamente com eventos e estão passando pelos mesmos problemas e tendo que se reinventar, né? Então, eu acho que ser mais humano é ter um nível de consciência mais elevada, aceitar o que a gente está passando, olhar as infinitas oportunidades de crescimento e pensar em um mundo mais colaborativista. É isso. Muito bom, muito bom. E para você, Virgínia, o que é ser mais humana? Eu acho que é muito dentro do que eu falei, né, um pouquinho antes. É a gente se respeitar acima de tudo, as nossas emoções, né? Tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu sou, me aceitar e aceitar o outro. Eu acho que quando a gente aprender como humanidade, né? A gente não querer convencer ninguém, a gente não querer mudar a opinião de ninguém, só aceitar o outro. Se ele pensa aquilo, ele tem os motivos dele, provavelmente ele quer a mesma coisa que eu lá no fundo, né? Então, quando a gente olhar para o outro com um olhar mais amoroso, né? Com um olhar mais de compaixão, aí eu acho que a gente vai estar mais humano. Eu acho que esse é o caminho. Então, para mim, ser mais humano é isso. A gente poder aceitar como a gente é. A gente contar a nossa... A Brené Brown, ela fala, né? A gente poder contar a nossa história como, de fato, quem a gente é, né? Aí a gente vai ser mais humano. É isso. Muito bom. Muito obrigada, gente, querida. Bom, gente. Obrigada. Vinícius, o nosso convite aqui agora fica gravado, fica firmado. Registrado com testemunhas. Vamos fazer aqui em casa. Olha, gostei mais ainda. A cozinha aqui, ó. Olha que demais. Uma bateria, que demais, Vivi. Eu tenho uma bateria eletrônica e aqui é a minha mesa de som também. Nos horários vagos eu faço um som. Que legal. Muito ótimo. Então, olha só para os nossos espectadores aqui saber do que a gente está falando. A gente combinou com o Vinícius que quando Quintas Mais Humanas completar 1 ano, a gente vai chamar todos os convidados que fizeram a história do nosso primeiro ano de Quintas Mais Humanas para ele e a equipe dele cozinhar para nós. Porque é sacanagem a gente olhar essas fotos e não degustar delas, né? Vai ser um prazer, viu? Então, a gente tem falado com tanta gente querida e eu tenho certeza que vai ser um momento mágico aí para nós, né? E celebrar estarmos juntos presencialmente, porque eu acho que esse vai ser o grande ganho. Sim. Claro que a sua comida também eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, mas o fato de estarmos todos juntos, isso vai fazer a gente fazer o Quintas Mais Humana ser mais humana mesmo. E eu vou lançar um livro esse ano, hein? Olha só! Opa, então você vai ter que voltar aqui para mostrar o livro para a gente e conversar fechado. Mais ainda com a gente. Vai ser um prazer, vou adorar. Né? Acho que outubro ou novembro. Deixa passar toda essa loucura aí. Dizem que quando você quer que uma coisa aconteça, dê para um ocupado. Né? Então, Vini, atividade é o que não falta na sua vida, né? Tô trabalhando igual louco, vou dormir de madrugada todo dia. É isso aí. Muito cozinheiro, bom. DJ, escritor, empreendedor, baterista. É isso aí. Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Um abraço, a gente sempre termina com um abraço virtual aí para vocês. Obrigada. Até. Obrigada. Tchau. Beijo. Gente, obrigada pela participação de vocês, por terem assistido até o final. Eu acho que assim como eu, vocês devem estar com muita vontade de comer essas coisas deliciosas que a gente viu nessas fotos do Vinícius Rojo. Obrigada também, a gente agradece muito a participação da Virgínia, trazendo essa questão mais confortante e acalentadora para as nossas emoções nesse momento, então nós nos alimentamos. Obrigada e espero que você também tenha saído daqui com vontade de alimentar o seu corpo e com as suas emoções alimentadas com as dicas que nós escutamos. É isso aí. Obrigada por ter ficado até o final. Lembrando,
Se você não se inscreveu no nosso canal, por favor, ajude o nosso canal a crescer, compartilhe para os seus contatos. De novo, diversidade é a nossa palavra. Então, hoje a gente fez esse esforço de trazer essas pessoas maravilhosas para compartilhar tudo isso com a gente. Dê o seu like, clica na sinetinha, que semana que vem tem vídeo novo e assim você vai ser informado, tá bom? Grande beijo, até a próxima.